Lendas dos Vegetais, de Eduardo Siqueira, voz Iba Mendes. A lenda da açucena. Foi na Grécia que teve origem a lenda da açucena, a quem os gregos chamavam a flor das flores. Héracles, uma criança, por ordem de seu pai Zeus, sugou o leite dos peitos de Hera, enquanto essa dormia, a fim de participar da imortalidade que ela possuía. A criança, porém, fê-lo com tal força, e o leite era tão abundante, que lhe saiu em borbotões pela boca e correndo pelo solo, dando origem à Via Láctea e à açucena. A deusa Afrodite, que por ter nascido da espuma do mar se considerava de uma alvura sem igual, ao ver a candidez da açucena, ficou furiosa de despeito e, para se vingar da flor, fez-lhe brotar do centro um enorme e feíssimo pistilo. A lenda do algodão. Sacaibu, o primeiro homem, tinha um filho Hairu, a quem profundamente odiava. Resolvendo desfazer-se dele, abriu uma grande cova na terra, cova que ia ter a um profundo poço natural, e colocou nela um porco apenas com a cauda de fora, e esta untada de visco, e ordenou ao filho que lhe trouxesse o porco, senão que o matava. Hairu obedeceu, mas mal agarrou a cauda, ficou com as mãos presas e foi arrastado pelo animal para o fundo do poço, donde só pôde sair à custa de inúmeras fadigas. Chegado à terra, correu a contar ao pai que no interior do solo existiam muitos homens e mulheres que poderiam ir buscar e fazer deles escravos que os auxiliasse nos seus trabalhos de cultura. Sacaibu então semeou pela primeira vez o algodão, cuja semente Deus lhe dera, e com ele teceu uma corda que lhe serviu para descer ao poço. Os primeiros homens que tirou eram pequenos e feios. Depois extraiu outros mais formosos e de cor diferente, e cada vez que descia ao poço a cor variava, até que por último tirou uns completamente brancos. Quando pretendeu depois disso tornar a descer, a corda partiu e Sacaibu morreu da queda, razão pelo que não mais aparecem homens superiores em beleza e perfeição aos homens brancos. A lenda da amoreira. Tisbe tinha marcado uma entrevista a Píramo, sob a copada folhagem de uma amoreira. Tisbe chegou primeiro, e enquanto esperava o bem-amado, apareceu uma leoa com a boca ainda suja do sangue da presa que acabara de devorar. A donzela, cheia de medo, fugiu correndo, e o vento, arrancando-lhe o véu que lhe envolvia a cabeça, atirou-o junto da leoa, que o despedaçou, tingindo-o de sangue. Píramo, ao chegar, vê o véu, e julgando que a amante fora devorada pelas feras, cheio de desespero, suicida-se junto da árvore que por tanto tempo lhes abrigara os belos e deliciosos sonhos de amor. Tisbe volta pouco depois e, dando com Píramo moribundo, trespassa o coração com o mesmo ferro de que ele se servira e cai morta sobre o corpo do amante. Os frutos da árvore, até então brancos, ficaram depois para sempre negros. A lenda do cedro. O cedro foi venerado desde os mais remotos tempos, e foi ele também que forneceu a madeira de que fabricaram a cruz onde Cristo morreu. Salomão cantou os cedros do Líbano, os símbolos da imortalidade, e todos os povos antigos tinham pelo cedro particular veneração. Uma árvore, considerada sempre pelo homem como árvore protetora por excelência, não podia deixar de ser também divinizada pelas lendas. Entre as muitas que correm por todo o Oriente, duas há verdadeiramente deliciosas, uma chinesa e outra egípcia. Rapang, secretário do rei Kang, amava doidamente sua esposa, a formosa Ro.
A sua pura felicidade foi, porém, perturbada um dia pelo rei Kang, que, enamorando-se perdidamente de Ho, fez prender Rapang, esperando que assim a pobre esposa cederia aos seus infames desejos. Rapang, vendo-se preso, impossibilitado de defender a esposa, desesperado, suicidou-se, e Ho, ao saber da morte do marido, atirou-se de uma alta torre onde o rei a encerrara, morrendo logo da queda. Ao remover o corpo da desventurada Ho, foi-lhe encontrada uma carta dirigida ao rei, em que pedia que lhe mandasse sepultar o corpo junto do marido. O rei, porém, furioso por ter sido enganado, ordenou que os corpos fossem enterrados longe um do outro. Mas, caso estranho, de noite brotaram 2 cedros, um de cada sepultura, e em poucos dias cresceram tanto que, apesar de muito afastados um do outro, entrelaçaram fortemente os ramos e as raízes, conseguindo assim o casal eternizar, transformado o seu amor. A lenda egípcia, diferente na forma, no fundo é quase a mesma. Batou, um herói egípcio, tem a vida ligada ao viver do cedro. O seu coração está no centro da árvore, junto à qual vive. Cortando a árvore, o herói morrerá. Porém, dado esse caso, ainda pode vir a ressuscitar se antes de 7 anos seu irmão Ampon lhe procurar o coração e, logo que o encontrar, o mergulhar num certo e especial líquido sagrado. Os deuses que particularmente estimavam Bator, não querendo que ele vivesse constantemente só, junto do cedro que lhe guarda o coração, dão-lhe por esposa uma mulher que especialmente criaram para tal fim, e que é a mais formosa que até então existira. Bator, perdido de amor pela mulher, cuja beleza é funesta, revela-lhe o segredo da sua existência, fatalmente ligada à do cedro. Um rio que passava através do bosque apaixona-se pela mulher de Bator, e este, para aplacar as águas, vê-se obrigado a cortar à esposa uma trança de cabelo e dá-la ao rio. O rio, orgulhoso com um belo penhor recebido, leva-o ao senhor da corrente, embalando-o com melodias estranhas e embriagando-se com o delicioso aroma que o cabelo emitia. A lavadeira do rei daquele país, que estava lavando roupa nas águas do rio, vê a formosa trança, apanha-a e vai-a entregar ao rei, que vendo cabelos tão belos e aspirando-lhe o perfume embriagador, fica logo apaixonado pela mulher a quem pertenciam e manda soldados ao bosque do cedro, com o fim de se apoderarem da cobiçada presa, mas Bator mata-os a todos. O rei não desanima, levanta um novo e numerosíssimo exército e com ele consegue vencer Bator e obter a mulher. Porém, esta não podia casar com o rei enquanto Bator fosse vivo. Preferindo, porém, ser rainha à mulher de um herói, revela ao rei o segredo da vida de Bator. O cedro então é cortado e Bator morre. Ampor, que ia visitar o irmão, encontrando-o morto, parte à busca do coração para o fazer ressuscitar, e só ao fim de 4 anos é que consegue descobrir no interior de um cedro o coração do irmão. Depõe-o logo num vaso cheio de líquido sagrado, e passado um dia o coração começa a palpitar e Bator revive. Ampor faz-lhe beber o líquido, e o coração e Bator, adquirindo todo o seu vigor antigo, transforma-se num touro que todo o Egito venera. A rainha, ao saber que Bator vive transformado em touro, obtém do rei que este o mande matar. Porém, quando o animal era imolado, as suas primeiras gotas de sangue, logo que tocaram no solo, deram nascimento a 2 cedros, nova transformação de Bator. O rei, a pedido da mulher, fez cortar as árvores, trabalho a que ela assiste jubilosa. Porém, um pequenino fragmento de madeira salta e entra-lhe pela boca, sem que lhe seja possível expeli-lo. Passados dias, vê a rainha que estava grávida, e no fim do tempo próprio, dá à luz um formoso rapaz, nova encarnação de Bator. A lenda da palmeira simboliza a palmeira a vitória, a riqueza, a força, a resistência e a beleza.
Na poesia oriental, são muitas vezes comparadas as pernas e os braços das formosas indianas às hastes flexíveis e elegantes das palmeiras. A árvore divina de todos os povos não podia também deixar de ser santificada pelo cristianismo. Foi-o na seguinte deliciosa lenda. Quando a Virgem, em companhia do esposo e do Divino Filho, fazia sua primeira e dolorosa viagem, descansou um dia à sombra de uma palmeira. Ao ver os tentadores frutos da árvore, desejou-o ardentemente, porém estavam tão altos que lhe não era possível chegar-lhe. São José esforçava-se por subir a árvore, quando esta se inclinou e veio colocar-se ao alcance da Virgem, que colheu os frutos que quis, e só depois disso é que a árvore retomou a primitiva posição vertical. Jesus Cristo, que estava ao colo da mãe, reconhecido pela dedicação da palmeira, abençoou-a, dizendo que ela ficaria sendo o símbolo da salvação eterna para os moribundos, e que havia de fazer, como mais tarde fez, a sua entrada triunfal em Jerusalém, com uma palma na mão. A lenda do milho. Na Calábria, há a seguinte graciosíssima lenda relativa ao milho, que, segundo Gubernartes, nada mais é do que uma variante moderna do antigo conto mitológico de Midas, que transformava em ouro todo o trigo que tocava. Uma mãe tinha 7 filhas, 6 muito dedicadas e cuidadosas, e a 7ª preguiçosa em extremo. Eram todas tecedeiras, porém a mais nova, formosa entre as formosas, passava o tempo a tratar da sua pessoa e a confeccionar belos vestidos, em vez de cuidar das suas obrigações caseiras. Um domingo, as irmãs mais velhas foram à missa e deixaram sob a responsabilidade da mais nova a tarefa de assar 7 pães de milho. Como se demorassem, a mais nova foi comendo um a um os pães, de modo que, quando as irmãs regressaram da igreja, não restava nenhum. As irmãs, sem ter o que almoçar, fizeram tal barulho que teve de intervir para as apaziguar um dos mais ricos mercadores da cidade, que naquele momento passava por acaso na rua. As irmãs, falando todas ao mesmo tempo, diziam-lhe que a mais nova comia por 7, mas o homem, compreendendo que o barulho era motivado por inveja das outras irmãs e que a rapariga fiava por 7, tratou logo de se casar com ela. Realizado o casamento, o negociante partiu para a longa viagem, deixando à mulher como tarefa um grande quarto cheio de linho para fiar. Estava prestes o regresso do negociante, e a mulher ainda não tinha fiado nada. Por mais que quisesse, não o podia fazer, e as irmãs jubilosas riam e troçavam-na, contente por calcularem que o marido logo que chegasse não deixaria de lhe castigar severamente a preguiça. A pobre rapariga chorava, pretendendo em vão fiar o linho, mesmo com lágrimas, mas nada obtinha. Um dia, quando estava à janela a lastimar sua sorte, passaram umas boas fadas que, compadecendo-se da infeliz, lhe disseram que, ao fiar, em lugar de passar os dedos pelos lábios, os passasse por farinha de milho. A fiandeira assim fez, e daí por diante, com grande alegria, não só podia fiar a quantidade que queria, mas também o fio, ao contrário da farinha de milho, transformava-se logo em rico fio de ouro puro. A lenda do marmeleiro. O marmeleiro foi na antiguidade consagrado a Vênus e o seu fruto considerado como um penhor de amor. Outrora os noivos, segundo Plutarco, comiam marmelos para lhes tornar agradável a sua primeira entrevista e, segundo outros, para obter filhos varões. Porém, a verdadeira consagração do marmeleiro e do marmelo a Vênus, isto é, ao amor, vem de um fato astucioso que a antiguidade altamente celebrou. Acôntios apaixonou-se doidamente pela formosa Cídipe de Delos. Não se atrevendo a fazer-lhe uma declaração de amor, colocou no templo de Diana
junto do local onde Sídipe costumava fazer suas orações à deusa, um marmelo com a seguinte inscrição: pela divindade de Diana, juro que serei esposa de Acôntios. A rapariga, entrando no templo e vendo o fruto, apanhou e leu em voz alta a inscrição, fazendo por isso inconscientemente o juramento sagrado de esposar Acôntios, o que religiosamente cumpriu. A lenda do crisântemo. Segundo reza a tradição, fielmente conservada através de centenas e centenas de gerações, nunca houve nas Ilhas do Sol Nascente princesa mais sedutoramente formosa do que a companheira bem-amada do príncipe Yoshimitsu. Pintor algum, por mais talento que possua, não será capaz nunca de, com as cores mais finas e caras, criar imagem mais graciosa do que a da bela japonesa. Ela era mais fresca que as alvoradas, mais alegre que as searas maduras, mais formosa que o sol e mais sábia que o mais sábio bonzo. Se a justiça vacilava em dar sentença em negócio intrincado, se dois esposos desarmonizavam-se, se vizinhos pleiteavam uma encarniçada questão que nada parecia poder sanar, era só fazer a princesa Toki-Boki sabedora do caso, e ela tudo resolvia com a mais imparcial justiça, tudo aplanava, e, o que mais era digno de nota, com o consenso de ambas as partes, que ficavam abençoando a providência das Ilhas do Sol Nascente, a boa, a doce, a justa e a santa princesa Toki-Boki. Por isso todo mundo a adorava, todos a bendiziam, desde o miserável habitante das tristes choupanas até ao opulento morador dos labirínticos palácios, construídos de porcelana e forrado de custosa seda de 1000 cores diversas. Um dia, porém, o império onde só parecia residir a felicidade foi assolado por um terrível flagelo, uma medonha peste que dizimou espantosamente a população. Tudo era dor, lágrimas e luto. A gente desesperada perdia a cabeça e a nada atendia. Aglomerava-se ante os templos, pedindo aos deuses em altos gritos o fim da praga cruel, para a qual não conheciam remédio. Quem lhes valeu, porém, no aflitivo transe foi a princesa Toki-Boki. Corria de casa em casa tratando dos doentes, amortalhando os mortos de quem todos fugiam com horror, tomando conta dos pobres órfãos abandonados, consolando e animando os tristes. E a sua popularidade cresceu tão espantosamente que, quando aparecia, todos se lhe lançavam aos pés e era adorada com fanatismo, como nenhum deus até então o fora. Mas crueldade da sorte! Quando a peste terminava, quando já todos, aplacado o pavor, rendiam graças aos céus por ter escapado ao mal dizimador, a princesa, atacada pela doença cruel que desbastara o seu povo estremecido, foi instantaneamente arrebatada pela morte, como se esta receasse que, demorando-se alguns minutos, o amor dos súditos lhe não deixasse empolgar a bela presa preciosa. Então o luto foi geral, e todos, velhos e novos, choravam doidamente a perda da sua bondosa protetora, da sua amiga, da sua providência, do seu bem. O enterro da santa princesa foi a coisa mais maravilhosa que sonhar se pôde. Toda a nação a acompanhou até junto da sepultura aberta no centro de um extenso e alegre campo de arroz. Poucos dias depois, caso estranho, o local onde jazia o corpo da gentil princesa assinalava-se por uma profusão de flores estranhas, desconhecida de todos, que espontaneamente brotaram do solo, com as pétalas graciosamente encaracoladas, como o fora o cabelo da morta gentil, e de 1000 coloridos diversos, desde o negro como os seus olhos negros, vermelho tão vivo como o que em vida lhe tingia os lábios, e amarelo intenso como o ouro dos seus cabelos, e até ao branco impecável de sua alma puríssima. De toda parte, desde os mais remotos confins do império, o povo, celebrando o milagre, corria a visitar o túmulo milagroso para colher hastes das plantas sagradas, que se tornaram logo as prediletas de todos,
espalhando-se rapidamente por todo o país. A lenda do rabanete. A lenda relativamente a este vegetal é uma lenda alemã. O diabo, apaixonando-se por uma formosa princesa, esposa de um grande rei do país do sol, roubou-a, encerrando-a em recônditos jardins, situados entre altas montanhas. Como a princesa chorasse constantemente por se ver só, o diabo deu-lhe uma vara mágica e disse-lhe que, quando quisesse companhia, tocasse com ela um rabanete, que ele logo se animaria, transformando-se em uma mulher. Porém, as companheiras que a princesa obtinha por esse meio só viviam enquanto os rabanetes tinham suco. Logo que secavam, as donzelas morriam. A princesa, desejando enganar o diabo, pediu-lhe para que lhe desse uma vara mágica com a qual pudesse transformar os rabanetes nos animais que quisesse. O espírito das trevas, imaginando que desta forma obteria as boas graças da princesa, acedeu gostoso. Esta, obtida a vara mágica, transformou um rabanete em abelha, que mandou como mensageira ao esposo. A abelha não voltou, e ela transformou outro rabanete em grilo, que fez seguir o mesmo caminho. Como o grilo não regressasse, tocou um terceiro rabanete, que transformou em cegonha, e esta traz-lhe o esposo. Nisto o diabo, desconfiado que estava sendo ludibriado, foi contar os rabanetes, mas, enquanto se entretinha com este serviço, a princesa transformou um rabanete que já tinha escondido de prevenção em folgoso cavalo e, montado nele, juntamente com o esposo, fugiu para sempre do poder do diabo. A lenda do trigo. Satanás tinha dado um grande campo a um lavrador, com a condição de que metade da colheita seria para ele. Naquela ocasião, e na terra onde o fato se dera, não era conhecida senão a sementeira da batata, que foi a que o lavrador fez. Chegada a época da colheita, o diabo veio reclamar o que lhe pertencia, e, dizendo que a metade dele era a que estava debaixo da terra, enquanto que a do ar era do lavrador, deixou este só com a rama, sem ter alimento para todo o ano. O pobre do homem, ludibriado por Satanás, lastimava a sua sorte, chorando à beira do caminho que passava por junto do campo, quando apareceu um santo monge que, inquirindo a causa do pesado lavrador, resolveu pregar uma peça ao diabo. Disse ao homem que o acompanhasse e, chegado ao mosteiro a que pertencia, deu-lhe sementes de trigo, ensinando-lhe como se semeava e como dele se fabricava pão. O lavrador fez o que o santo monge lhe indicara, e logo que veio o tempo da colheita, chamou Satanás que, como no ano anterior reclamou que estava sob a terra, o lavrador fez o que o santo monge lhe indicara, e logo que veio o tempo da colheita, chamou Satanás que, como no ano anterior, reclamou que estava sob a terra, mas daquela vez ficou logrado, pois só teve as raízes, enquanto o lavrador se regalava com a magnífica colheita de trigo, que lhe forneceu um saboríssimo pão. A lenda do tabaco. Dentre as muitas e variadas lendas sobre esta planta, a mais antiga e curiosa é a dos tecumaques. Este povo, que sempre seguira a lei de Deus, foi uma vez tentado por uma mulher. Este povo, que sempre seguira a lei de Deus, foi uma vez tentado por uma mulher idólatra que, com os seus propósitos libertinos, esteve quase a fazer naufragar a proverbial castidade dos tecumaques. Deus, ao ver em perigo os homens que estimava, ordenou-lhes, para se livrarem da culpa, que matasse a sedutora e a enterrasse em seguida no centro de um escuro bosque. O marido desta mulher, industriado pelo diabo, que não podia ver com bons olhos a virtude dos tecumaques, plantou-lhe sobre a sepultura uma vara que aquele lhe deu, vara com que o tempo se transformou num belo arbusto de largas e formosas folhas.
Os tecumaques, passando mais tarde por ali, viram o idólatra cortar ao arbusto as folhas secas, encher com elas um cachimbo, pegar-lhe fogo e sorver depois com avidez o aromático fumo que elas desenvolviam. Admirados com o fato, imitaram o manejo do idólatra e sentiram tal prazer com o fumo do tabaco que nunca mais cessaram de fumar, perdendo assim as boas graças de Deus e caindo sob o domínio do diabo, pois a planta não era mais que uma nova encarnação de Satanás, o qual assinala sua passagem por qualquer lugar com fumo intenso e um cheiro nauseante, embriagador, igual ao do tabaco. A lenda da romã. A romã simboliza a fecundidade e a riqueza, pelo grande número de sementes que em si contém. Foi um fruto muito apreciado pelos antigos, que o tinham em especial estima. Dario, o grande rei asiático, repetia frequentemente que só desejava possuir tantos amigos fiéis como de sementes tem uma romã. Era também frequente naqueles bons remotos tempos os povos presentearem os reis que os visitavam com romãs, significando assim que eles desejavam tão numerosos e felizes anos de vida como as sementes contidas nos frutos. Na Turquia, as noivas, após a cerimônia do casamento, atiravam violentamente com uma romã ao chão. Se o fruto não rebentar, é sinal que não terão filhos, e rebentando, terão tantos quantas forem as sementes que deles se espalharem pelo solo. A romanceira era também árvore fálica, por excelência, fato confirmado pela seguinte e antiquíssima lenda narrada por Opiano. Um homem viúvo namorou-se tão furiosamente de uma filha por nome Cida, que esta teve de suicidar-se para escapar à infame perseguição do pai. Os deuses condoídos transformaram Cida em romanceira e o pai em falcão, e é por isso, diz Opiano, que estas aves nunca pousam na romanceira, evitando-a cuidadosamente. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com